Boa tarde, meus queridos irmãos. No domingo passado, nós vimos um resumo da carta aos Efésios, mas apenas os capítulos 1 ao 4. Como são 6 capítulos, hoje nós veremos o 5º e o 6º capítulos. No 5º capítulo, Paulo continua as advertências aos Efésios e também a nós, dando aqueles conselhos aos filhos da luz, de como eles devem proceder. Então, nos versículos 1 e 2, ele diz que eles devem ser imitadores de Deus e viver em amor, como Cristo nos amou. E daí decorre uma série de conselhos, por exemplo, no versículo 3, que não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e de cobiça. No versículo 4 ele diz que não deve haver obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas imorais. Ao invés disso, deve haver ação de graças, porque nenhum imoral ou impuro ou ganancioso tem herança no reino de Deus. E aí ele continua no versículo 6, dizendo que os filhos da luz não devem ser enganados com palavras tolas, porque todos os pecados que foram citados antes trazem a ira de Deus sobre aqueles que os praticam. E ele prossegue no versículo 8 e 9, dizendo que quem é luz no Senhor deve viver como filhos da luz. E o fruto do filho da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Onde bondade inclui aqui toda a excelência moral. Justiça é a integridade em todas as relações com Deus e com os homens. E quando ele fala de verdade, está querendo dizer honestidade. Além do mais, esses filhos da luz devem aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso quer dizer que devem pôr à prova cada pensamento e cada ação que produzem, perguntando a si mesmos qual será a reação do Senhor diante disso ou daquilo. Ele, no versículo 15 e 16, prossegue dizendo que eles devem ter cuidado com a maneira como vivem e aproveitar ao máximo cada oportunidade. Algumas traduções da Bíblia dizem remindo o tempo. Isso quer dizer aproveitando ao máximo cada oportunidade. No versículo 17, ele diz que ao invés de serem insensatos, devem procurar compreender qual é a vontade de Deus. E finalmente, ele no versículo 18 e 19, que eles não devem se embriagar com vinho, mas ao invés disso, deixar-se encher pelo Espírito, que tem 3 resultados. Quando a pessoa se deixa encher pelo Espírito Santo, ela vai ter um falar digno, onde o Senhor é permanentemente louvado. Ela vai ter um sentimento constante de gratidão, que vai se expressar em ação de graças por todas as coisas, e vai haver uma sujeição mútua de uns aos outros. E aí ele continua, só que dessa vez ele passa aos deveres no lar. E ele começa com a mulher, onde ele diz nos versículos 22 a 24 que a mulher deve se sujeitar a seu marido como ao Senhor e tratá-lo com todo respeito. E aí ele explica que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Meus irmãos, vocês percebem como ele diz que ela deve sujeitar-se ao marido como ao Senhor? Isso significa em tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Além do mais, Paulo escreve que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A cerimônia de casamento, onde a noiva pede ao pastor para não ler esses versículos de Efésios 5, 22 a 24, que falam da sujeição da mulher ao marido. Só que elas se esquecem dos versículos que vêm a seguir, do 25 ao 28, dirigidos aos maridos, onde é dito que o marido deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí Paulo vai mais adiante, ele diz que o marido deve amar sua mulher como a seu próprio corpo, como Cristo faz com a igreja. E em seguida o versículo 31 de Efésios 5, que é um dos mais lidos nas cerimônias de casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas aí, voltando às noivas que não querem que o pastor, que dirige a cerimônia de casamento, leia os versículos sobre a submissão.
acho que elas deveriam pedir que ele lesse, mas que ele continuasse a leitura, insistindo bem no papel do marido. Porque uma mulher que tem um marido que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, não vai ter dificuldade alguma em ser submissa a ele. Então aqui termina o capítulo 5 com todos esses conselhos de Paulo. E aí no capítulo 6, ele continua, só que ele vai agora para os deveres de pais e filhos. E no versículo 1 do capítulo 6, ele diz que os filhos devem ser obedientes a seus pais no Senhor. Ou seja, como se estivessem obedecendo a Cristo e em tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui não importa se os filhos ou os pais são crentes ou não. Essa relação pai-filho foi ordenada para toda a humanidade, não apenas para aqueles que creem em Cristo. E obedecer no Senhor significa que a atitude dos filhos deve ser a de obedecer aos pais como se estivessem obedecendo ao Senhor. Mas significa também que devem obedecer em tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é dito para obedecer se os pais mandarem cometer um pecado, por exemplo. Então, Paulo relembra também o mandamento de honrar pai e mãe, que está lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, versículo 12, e Deuteronômio 5, versículo 16, que tem como consequência uma vida plena. Lá em Deuteronômio ele diz, para que tudo te vá bem. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. E aí, quando ele fala dos pais, os deveres dos pais, diz que os pais não devem irritar seus filhos, mas criá-los na instrução e conselho do Senhor. Isso está lá no versículo 4 do capítulo 6. O que isso significa? Isso significa que os pais não devem provocar seus filhos à ira com exigências sem sentido, com muita severidade ou com importunações constantes. Em algumas traduções, ao invés de lermos criá-los na instrução e conselho do Senhor, nós lemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Só para esclarecer, meus irmãos, disciplina inclui correção, tanto verbal quanto corporal, enquanto que a admoestação tem o sentido de alertar, censurar e repreender. E a educação deve ser no Senhor, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, revelada na Bíblia. E para terminar essa sessão, Paulo passa os deveres com relação aos servos ou escravos cristãos, que era bem aceito na época de Paulo pela sociedade, mas atualmente esses princípios se aplicam aos empregados e seus patrões. Então o que ele diz com relação a isso? Nos versículos 5 a 7, ele diz que os trabalhos dos servos, e hoje em dia dos empregados, deve ser feito com respeito, temor, sinceridade de coração e de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor e não aos homens. Além do mais, ele diz que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Aí não importa se a pessoa é escravo ou livre. E finalmente, Paulo trata com os senhores ou patrões. Ele diz que eles devem ser guiados pelos mesmos princípios dos empregados. Devem ser justos, amáveis e honestos, lembrando-se que tem um Senhor nos céus, que é o mesmo que está sobre o seu empregado. Tanto o patrão como o empregado, um dia vão prestar contas ao Senhor que está nos céus. E esse Senhor que está nos céus não faz diferença entre as pessoas. Isso tem lá no versículo 9. E também nós lemos a mesma coisa em Gálatas 3, 28, onde diz, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Agora, vocês perceberam que Paulo usa Cristo como modelo para todas as relações? Primeiro, ele usa nas relações interpessoais. Ele diz que nós devemos viver em amor como Cristo nos amou e sujeitar-nos uns aos outros por temor a Cristo. Segundo, ele diz que a mulher deve estar sujeita a seu marido como ao Senhor. Terceiro, ele diz que o marido deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Quarto, ele diz que os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor. Quinto, que os pais devem criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sexto, que os escravos e hoje em dia os empregados devem obedecer a seus senhores como a Cristo e servi-los como ao Senhor.
E finalmente ele diz que os patrões devem se lembrar que tem um Senhor, que é o mesmo dos seus escravos ou dos seus empregados, e que esse Senhor não faz diferença entre as pessoas. Aí, dos versículos 10 ao 18, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. E aí ele faz um apelo a toda a família de Deus, como se eles fossem soldados de Cristo. Porque a vida cristã é uma guerra espiritual. E os demônios tentam impedir e barrar a obra de Cristo. E Paulo chama esses demônios de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os demônios, eles tentam impedir e barrar a obra de Cristo, colocar cada crente fora de combate, e nós não somos capazes de vencer o diabo com nossas próprias forças. Por isso, o primeiro conselho de Paulo, no versículo 10 do capítulo 6, é para que cada crente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E aí, em seguida, ele diz que cada um deve vestir toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele explica a razão para fazer isso, para que se possa resistir no dia mau e, depois de ter feito tudo, permanecer inabalável. Então, da mesma maneira que numa guerra física o soldado está protegido da cabeça aos pés, na guerra espiritual também há armas que protegem da cabeça aos pés, espiritualmente falando. E com relação a essas armas, Paulo nos explica lá em 2 Coríntios 10, 4, que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui, quando ele fala de fortalezas, essa força espiritual do mal. Então, vejamos quais são as armas que compõem a armadura de Deus, todas elas baseadas nas armas usadas pelos soldados romanos, que Paulo via todos os dias, já que ele era prisioneiro naquele momento. A primeira peça que ele fala no versículo 14, primeira parte do versículo 14, ele fala no cinto da verdade, ou no cinturão. Esse cinturão era uma faixa larga de couro colocada em torno da cintura do soldado, que firmava todas as outras peças da armadura e do corpo do soldado, e servia também para sustentar a espada. Paulo diz que devemos nos cingir com o cinto da verdade. O que significa cingir? Significa cobrir-se colocando algo em volta do nosso corpo, de modo a manter esse algo bem ajustado. Cristo diz lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o interessante é que Cristo também diz em João 8,44, referindo-se a Satanás. Na segunda metade do versículo 44 de João 8, ele diz com relação a Satanás: ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vocês perceberam as informações sobre Satanás só nessa parte do versículo? Esse currículo não é nada invejável, não é, meus irmãos? Olha só, ele diz que Satanás foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, não há verdade nele, é mentiroso e é pai da mentira. Então, esse cinto da verdade, nós precisamos daquele que é a verdade, que é Cristo, para lutarmos contra o pai da mentira, que é Satanás, porque sem conhecer e praticar a verdade, o crente fica totalmente desprotegido e se torna um alvo fácil para o diabo. A segunda peça que ele fala é a couraça da justiça. E essa couraça, ela se constitui em duas peças, uma frontal, que cobria o tórax, e outra posterior, que cobria as costas. Esta peça, a couraça, protegia órgãos vitais do corpo. E ela é necessária porque a nossa própria justiça não basta. Lá em Isaías 64, 6, na primeira parte do versículo, nós lemos: somos como o impuro, todos nós.
todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, essa couraça da justiça e também uma outra peça da armadura, que a gente vai já falar, são mencionadas em Isaías 59:17, em referência ao Senhor, que ainda viria, né? Porque isso foi Isaías quem falou. Ele diz: usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Em 2 Coríntios 5:21, nós lemos que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso quer dizer que nós não podemos confiar em nossa própria justiça, e sim na justiça que vem de Deus pelo sacrifício de Jesus. E esse versículo de 2 Coríntios 5:21 fornece a base doutrinária para a nossa reconciliação, já que sem Cristo estamos afastados de Deus. E essa justiça de Deus vem a nós mediante a fé em Cristo. Em Filipenses 3, de 7 a 9, Paulo escreve que tudo aquilo que ele considerava importante antes da sua conversão vai deixar de ser importante. O que ele considerava importante? O fato dele ser judeu de nascimento, dele ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que foi a que deu a Israel seu primeiro rei. O fato dele ser hebreu de hebreus, quer dizer, era aquela parte da nação que havia conservado a língua, os costumes e os ritos originais. O fato dele ser fariseu, dele ser zeloso e dele ser irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Então, tudo isso que antes ele considerava lucro, para ele passa a ser perda. Mas ele diz muito mais do que a palavra perda. Ele diz que ele considerava isso como esterco, quando comparado com o tesouro que ele havia achado em Cristo. E no versículo 9, ele finaliza dizendo: e ser encontrado nele, ou seja, em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, essa couraça da justiça, ela blinda o coração do crente contra o pecado e as acusações de Satanás. Vamos agora à terceira peça. A terceira peça, dependendo da tradução da Bíblia, diz que é a prontidão do Evangelho da Paz, ou a preparação do Evangelho da Paz, ou as sandálias do Evangelho da Paz. No tempo de Paulo, os soldados romanos usavam sandálias. Elas eram feitas de couro e tinham cravos nas solas, ou seja, tinham pregos, e era para dar mais apoio aos pés na hora da batalha. E essa peça tinha a finalidade de proteger os pés do soldado onde quer que ele fosse. O Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação em Cristo, produz a paz com Deus, que é fruto da justificação em Cristo, produz a paz consigo mesmo, nos dando equilíbrio e bem-estar, saúde espiritual, mental e emocional, e produz a paz com o próximo, já que há muito menos conflitos quando nós conhecemos a Cristo. Portanto, o Evangelho, ele funciona como uma proteção para o crente ao longo de toda a sua caminhada cristã. E ele ajuda a avançar em sua missão de anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Além disso, a Bíblia diz que o próprio Cristo é a nossa paz, como nós vimos lá em Efésios 2,14, onde diz: pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, como embaixadores de Cristo, nós devemos anunciar e promover a paz. A quarta peça Paulo chama de escudo da fé. O escudo usado pelo exército romano, meus irmãos, tinha cerca de 1,20 m de altura e tinha 60 centímetros de largura. Ele era feito de madeira e era revestido de couro molhado. Por que esse couro tinha que ser molhado? Porque os inimigos, eles lançavam flechas incandescentes.
e aí o couro molhado, ele apagava imediatamente as flechas, né, o fogo das flechas. E as bordas do escudo permitiam que os soldados encaixassem um escudo no escudo do soldado que estava ao lado dele. Então eles marchavam em linha de ataque contra os adversários. Em vários filmes que a gente vê, né, a gente vê quando você vê todos os soldados, cada um com o seu escudo encaixado no soldado vizinho, você percebe como fica ali totalmente, fica um bloqueio total contra as flechas que vêm. E essa peça da armadura representa a fé em Deus, o que quer dizer firme confiança no Senhor e na sua palavra. A Bíblia diz que pela fé vencemos o mundo. É o que nós lemos lá em 1 João 5, versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas também pela fé nós resistimos ao inimigo. E aí quando fala inimigo é Satanás. É o que lemos lá em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Onde é dito, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então a fé é essencial para vencermos tanto o mundo quanto o inimigo, que é Satanás. Mas como é que nós podemos ter essa fé? A resposta está lá em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E, mais importante ainda, não devemos nos esquecer do que está em Hebreus 12, versículo 2, primeira parte do versículo, onde nós lemos, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Passamos então para a quinta peça. A quinta peça, Paulo chama de capacete da salvação. O capacete romano era uma peça de couro grosso, ou então de metal, que era usada para proteger a cabeça do soldado dos golpes de espada e das flechas disparadas contra a cabeça dele, né? Então essa peça é para proteger nossa mente. Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, 3, dizendo o seguinte, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, olha aí, fala na mente, seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando a mente está corrompida, é muito mais fácil o desvio. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 2,16 que quem é espiritual, ou seja, quem tem o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Mas isso só vai acontecer se nós deixarmos o Espírito Santo revelar-nos os pensamentos de Deus. E esses pensamentos a gente encontra na palavra de Deus. Mas essa peça, capacete da salvação, também é referida lá em Isaías 59, 17. Na passagem que nós já lemos, mas que eu vou ler novamente. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Em Hebreus 2:10 diz que o próprio Cristo é o autor da nossa salvação. E essa salvação, que só pode ser recebida mediante a fé em Cristo, ela atua sobre a mente do cristão como um capacete que o protege das mentiras e das artimanhas do diabo. E finalmente nós chegamos à sexta peça, que Paulo chama de a espada do Espírito. A espada é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. Na armadura de Deus é a única arma de ataque mencionada. Os soldados romanos usavam duas espadas, uma longa e outra curta, e a curta era usada em combates corpo a corpo. Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12
4:12, nós lemos algumas características dessa espada extremamente afiada. Tem o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Agora, essa palavra ela deve ser bem manejada, como Paulo recomenda a Timóteo em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas essa palavra também deve estar no coração, como nós lemos lá em Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas aí em João 1:1, nós lemos que Cristo é a palavra. Nós lemos no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo em algumas traduções da Bíblia. Ele estava com Deus e era Deus. E ainda em João 1,14, primeira parte do versículo, nós lemos aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Então nós vemos que a armadura consiste em cinto, couraça, sandálias, escudo, capacete e espada, que são metáforas dos recursos dados aos crentes em Cristo. Que recursos são esses? A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. E todas essas armas são aspectos do próprio caráter de Cristo. Ele é a verdade, né? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é justiça, como lemos em 1 Coríntios 1,30, onde diz: é porém por iniciativa dele quem? Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, Cristo é justiça. Mas ele também é paz, como nós lemos em Efésios 2,14, pois ele é a nossa paz. Ele é também o autor e consumador da nossa fé. Como a gente viu, nós já lemos o versículo que está em Hebreus 12:2, primeira parte do versículo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas ele é também o autor da nossa salvação. Em Hebreus 2:10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação deles? Cristo. E, finalmente, ele é a palavra, né? Como nós vimos, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em Gálatas 3:27, nós lemos: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O batismo em Cristo ocorre no momento da conversão, que é a união do crente com Cristo. E esse batismo em Cristo é confessado publicamente pelo batismo em água, que Paulo chama de revestir-se de Cristo. E quando nós nos revestimos de Cristo, nós assumimos uma nova vida e novos propósitos, já que somos novas criaturas desde o momento da conversão. Quando passamos então a contar com todos esses atributos do caráter de Cristo, que constituem a armadura de Deus: a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra. E enfim, depois da sexta peça da armadura, Paulo diz que essa armadura deve ser acompanhada da oração no Espírito, que quer dizer estimulada e dirigida pelo Espírito Santo. E essa oração requer, primeiro, que estejamos alertas e concentrados espiritualmente, que haja perseverança, ou seja, temos que pedir, bater e buscar, como o próprio Cristo nos alerta em Lucas 11, 9 e 10. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a aquele que bate, a porta será aberta. Na oração, essa oração deve ser feita também por todos os santos. Nós devemos interceder uns pelos outros. E Paulo também pede que orem por ele, né, de modo que quando ele falar, ele possa
trazer a mensagem vinda de Deus para declarar o mistério do Evangelho com coragem. Finalmente, nas saudações finais, ele fala de Tíquico, que é o portador da carta, e ele deseja aos irmãos paz, amor com fé e graça. E eu desejo a cada um que está me ouvindo todas as bênçãos maravilhosas descritas nessa carta. Essas bênçãos já são nossas, já nos pertencem, mas muitas vezes nem sabemos desse tesouro que já é nosso. Que tenhamos todos um excelente final de domingo, debaixo da proteção do Senhor.